Existem dois tipos de mulheres na Bíblia. Lá encontramos a figura da mulher piedosa, representada em Provérbios 31, Ester e Ruth. Em contraste, temos o tipo de mulher como Ana, orante e ousada. O valor desta mulher é sábio e teme a Deus, sendo muito acima de rubis e pérolas, conforme ensina a Bíblia. Depois há as ímpias. A mulher ímpia é o foco de hoje. Na Bíblia, encontramos 3 exemplos de mulheres ímpias, dos quais devemos estar conscientes. Antes de nos aprofundarmos, é importante destacar que a Bíblia nos adverte sobre a má influência das mulheres ímpias. Provérbios 9, verso 13, na tradução amplificada da Bíblia, descreve a mulher tola como inquieta, barulhenta, ingênua, facilmente enganada, impensada e sem conhecimento do valor eterno. Já Provérbios 21, verso 19, compara habitar com uma mulher polêmica e problemática a viver em uma terra desértica. Por fim, em Provérbios 11, verso 22, é dito que uma mulher bonita, mas sem critério, é como um anel de ouro no focinho de um porco. Sua falta de caráter zomba de sua beleza. A Bíblia é muito clara ao diferenciar uma mulher piedosa de uma mulher ímpia. Então, vamos examinar as identidades de algumas dessas mulheres. A primeira mulher que vamos analisar é Herodias. Herodes Antipas era originalmente casado com uma mulher chamada Herodias, porém ambos se divorciaram, algo que João Batista contestou veementemente. João Batista publicamente denunciou o casamento deles e rotulou-o como adultério. Em Mateus 14, lemos sobre como João já havia repreendido Herodes, lembrando-lhe que era ilegal para ele estar com Herodias. Como resultado, Herodes o mandou para a prisão por causa dela. Herodias certamente não deve ter ficado satisfeita por ser condenada pelo pecado. De fato, ela ficou furiosa com João Batista e suas repreensões, então decidiu tomar as rédeas da situação em suas próprias mãos. Mateus 14, versos 6 ao 8, relata que durante o aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante da companhia e agradou a Herodes, que prometeu com um juramento dar-lhe o que quer que ela pedisse. Foi então que sua mãe, Herodias, instruiu a filha a pedir a cabeça de João Batista em um prato. Observe como a amargura e a raiva consumiram Herodias quando sua filha dançou diante de Herodes. E ela prometeu dar-lhe o que pedisse. Herodias aproveitou a oportunidade para se vingar de João, manipulando sua filha para pedir a cabeça de João Batista. Como resultado desse plano, João foi decapitado. Herodias demonstrou ser uma mulher ímpia, e suas ações a retratam como uma manipuladora amarga e imoral. Mesmo sendo João um servo de Deus, isso não importava para ela. É desconcertante compreender como um desacordo ou uma palavra de repreensão de outra pessoa pode motivar alguém a cometer um ato tão extremo como o assassinato. A história de Herodias é um exemplo vívido das profundezas da amargura e da vingança. Sua reação aos repreendimentos de João Batista revela não apenas sua obstinação em relação ao pecado, mas também sua disposição para manipular e usar até mesmo sua própria filha para atingir seus objetivos. O fato de ela estar disposta a pedir algo tão macabro como a cabeça de João Batista em um prato mostra a extensão de sua maldade e desprezo pela justiça. É intrigante considerar o que poderia ter levado Herodias a esse extremo. Talvez fosse o orgulho ferido, a raiva ardente ou o desejo de manter seu status e influência sobre Herodes. Independentemente das razões subjacentes, suas ações revelam uma mulher que estava disposta a sacrificar vidas em sua busca por poder e vingança. Além disso, a história ressalta a trágica ironia de como a influência de uma mulher ímpia pode levar a consequências devastadoras. Herodias, em seu ressentimento e amargura, não apenas destruiu a vida de João Batista, mas também deixou um legado de crueldade e injustiça que ressoa através das páginas da história bíblica. Essa narrativa serve como um lembrete contundente dos perigos de ceder ao ódio e à amargura.
bem como da importância de resistir à tentação de usar outros para servir a nossos próprios interesses egoístas. A amargura é uma força poderosa que, quando permitida a crescer dentro do coração de alguém, pode transformá-lo em gelo, obscurecendo o pensamento racional e levando a comportamentos irracionais. Herodias, consumida pelo ódio por João Batista, perdeu a clareza mental e se entregou a medidas extremas para satisfazer seu orgulho ferido e sua autoimportância inflada. Sua aversão ao profeta levou-a a agir impulsivamente, buscando vingança pela repreensão de suas ações. Herodias não apenas cometeu o pecado de desejar a morte de João Batista, mas também envolveu sua própria filha em seus planos malignos. Manipulando o relacionamento com a filha, ela a influenciou a cometer um ato hediondo, pedir a cabeça de João em um prato. A história de Herodias serve como um exemplo gritante de como uma mulher ímpia pode usar sua posição ou poder para semear destruição. Por outro lado, uma mulher piedosa exerce uma influência positiva sobre aqueles ao seu redor, atuando como pacificadora e orientando as pessoas em direção a Deus e à justiça. Outro exemplo de influência negativa é encontrado na história de Sansão e Dalila. Sansão, dotado de força sobrenatural por Deus, caiu em desgraça por causa de sua fraqueza pela beleza de Dalila. Embora Dalila tenha desempenhado um papel significativo em sua queda, é importante reconhecer que a verdadeira causa foi o pecado de Sansão, desobediência e luxúria. O diabo usou a fraqueza de Sansão para destruí-lo, aproveitando-se da oportunidade que o próprio Sansão deu. Dalila, embora seja culpada por sua parte na queda de Sansão, foi usada como instrumento pelo diabo. Ela foi plantada em sua vida para levá-lo à destruição, manipulando sua fraqueza. A história nos lembra que o inimigo pode enviar pessoas aparentemente amorosas e preocupadas em nossas vidas, mas cujo propósito é nosso prejuízo. A passagem em Juízes 16, versos 4 ao 6, revela como os filisteus se aproximaram de Dalila, incentivando-a a descobrir o segredo da força de Sansão para que pudessem capturá-lo. Sansão, que havia sido designado por Deus como juiz sobre Israel, sucumbiu à tentação, revelando o segredo de sua força para Dalila. Deus, em numerosas ocasiões, advertiu os israelitas sobre os perigos de se casarem ou se envolverem romanticamente com indivíduos que não faziam parte da comunidade israelita. Essas pessoas, muitas vezes, poderiam influenciar famílias inteiras a se desviarem, seguindo ídolos e deuses estrangeiros. No caso de Sansão, sua fraqueza residia em sua falta de discernimento espiritual, pois ele permitiu que seus olhos o guiassem em vez de sua fé. Ele se apaixonou por alguém com quem nunca deveria ter se envolvido, desconsiderando os avisos divinos. Dalila, desde o início, buscava explorar Sansão para seu próprio benefício. Ofereceram-lhe uma grande quantia de prata para atrair Sansão, aproveitando-se de seu coração impuro. Dalila orquestrou emboscadas para capturar Sansão, testando-o repetidamente sobre a fonte de sua força. Apesar das advertências e dos sinais claros, Sansão estava cegamente envolvido com Dalila, incapaz de reconhecer os perigos diante dele. A persistência de Dalila em tentar Sansão é evidente nas Escrituras, onde ela o provocou repetidamente, pressionando-o até que ele finalmente revelasse o segredo de sua força. Ele cedeu à pressão e perdeu sua unção divina. Essa história nos lembra da importância de discernir quem são verdadeiramente aqueles que estão ao nosso lado, pois nem todos estão genuinamente a favor de nosso bem-estar espiritual. Jezabel, por sua vez, é conhecida por sua perversidade e manipulação. Ela exercia uma influência maligna sobre seu marido, o rei Acabe, levando-o a abandonar a fé verdadeira e adorar falsos deuses.
Jezabel era motivada pelo desejo de controle e poder, sendo responsável por muitos atos malignos, incluindo assassinatos e perseguições aos profetas de Deus. Sua natureza controladora e manipuladora a levava a dominar e subjugar aqueles ao seu redor. É importante reconhecer que o espírito de Jezabel não se limitava apenas à sedução e promiscuidade, mas também se manifestava através de sua busca pelo controle e manipulação das pessoas ao seu redor. Suas ações são um lembrete poderoso dos perigos de permitir que o desejo por poder e controle guie nossas ações e influencie negativamente aqueles com quem interagimos. Por meio desses exemplos bíblicos, podemos aprender valiosas lições sobre discernimento espiritual e a importância de manter nossos corações e mentes firmes na fé. Sansão, ao se deixar levar pela paixão e pela falta de discernimento espiritual, acabou caindo nas armadilhas de Dalila, sofrendo as consequências de sua fraqueza espiritual. Dalila representa não apenas uma sedutora, mas também uma manipuladora habilidosa, capaz de explorar as fraquezas alheias em busca de seus próprios interesses. Sua persistência em tentar Sansão mostra como a tentação pode ser sutil e persistente, muitas vezes disfarçada de algo aparentemente inofensivo. Jezabel, por sua vez, personifica o perigo do desejo por poder e controle desenfreados. Sua influência maligna sobre seu marido e sobre aqueles ao seu redor resultou em atos terríveis e na propagação da idolatria e da perversidade. Seu caráter manipulador e sua busca pelo poder a levaram a cometer crimes graves em nome de seus próprios interesses. Portanto, ao refletirmos sobre essas histórias, somos lembrados da importância de permanecer vigilantes em nossa jornada espiritual. Devemos estar atentos às influências ao nosso redor e buscar discernimento divino para resistir às tentações e permanecer firmes na fé. Que possamos aprender com os erros desses personagens bíblicos e buscar a orientação de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Os traços mais evidentes de Jezabel eram sua propensão ao controle, algo que se manifestava claramente em sua maneira de manipular não apenas seu marido, mas também as crenças religiosas da nação. Ela buscava usar seu poder para promover agendas pessoais, sem se importar com as consequências para aqueles ao seu redor. O espírito de Jezabel é sinônimo de dominação e controle, caracterizando-se pela manipulação e pelo governo baseados no medo. Jezabel instigava o temor nos corações das pessoas, chegando ao extremo de ordenar assassinatos para eliminar quem ousasse confrontá-la. Essa estratégia, baseada no medo, é uma tática usada pelo próprio Satanás para subjugar e controlar. Outro aspecto marcante de Jezabel era seu desdém pela autoridade, revelando-se em sua arrogância e indiferença para com aqueles que detinham a autoridade legítima. Ela se considerava acima das leis e das regras estabelecidas, agindo sem qualquer respeito pelos profetas de Deus ou pelas figuras de autoridade. Seu descaso pelas ordens divinas e seu ódio pela autoridade constituída eram evidentes em suas ações e atitudes, demonstrando uma clara rebelião contra Deus e seus servos. Essas características malignas de Jezabel encontram eco nos dias atuais, refletindo-se em pessoas que buscam apenas seus interesses egoístas, desconsiderando qualquer forma de autoridade ou hierarquia estabelecida. A falta de respeito pela ordem e a busca desenfreada pelo próprio benefício são sinais claros da presença do espírito de Jezabel em nosso tempo. Diante desses exemplos, é crucial lembrar as palavras de Provérbios 31, verso 30, que nos advertem sobre a ilusão do charme e da beleza superficial. Uma mulher verdadeiramente piedosa é aquela que reverencia ao Senhor, adorando-o, obedecendo, servindo e confiando nele em todos os aspectos de sua vida.
A verdadeira influência, portanto, não está na aparência externa ou na busca pelo poder terreno, mas sim na capacidade de servir e glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Diante dos exemplos marcantes de mulheres como Esther, Dalila e Jezabel, somos confrontados com a realidade do poder da influência em nossas vidas. Enquanto Esther exemplifica a influência positiva e redentora que podemos exercer quando estamos alinhados com os propósitos de Deus, Dalila e Jezabel nos alertam sobre os perigos de ceder às tentações do egoísmo, da manipulação e do desrespeito pela autoridade divina. Portanto, é essencial refletir sobre nossas próprias vidas e influência que exercemos sobre os outros. Devemos buscar ser como Esther, uma mulher de coragem e sabedoria, que utilizou sua influência para o bem e para a glória de Deus. Ao mesmo tempo, devemos estar atentos aos sinais do espírito de Jezabel, que busca nos desviar do caminho da verdade e da justiça. Agradeço a todos que dedicaram seu tempo para assistir a este vídeo até o final. Sua presença e interesse são inestimáveis e espero sinceramente que as reflexões compartilhadas aqui tenham sido úteis e edificantes para a sua vida. Que possamos continuar buscando a verdade, a sabedoria e a graça de Deus em nossa jornada. Até o próximo encontro, que seja marcado pela busca constante por uma vida em conformidade com a vontade do Altíssimo. Obrigado por fazer parte desta jornada de aprendizado e crescimento espiritual.